Muito bem, já estamos de volta com o Tribuna Livre. Lembrando a você que o programa, o Tribuna Livre e outros programas da TV Rio Branco, você pode assistir através do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. O Tribuna Livre. Repete que sábado... Sim, no sábado, se você por acaso perdeu hoje, não tem problema. No sábado, amanhã, no mesmo horário, estaremos exibindo a reprise, né? É em dose dupla para você não perder nenhum lance. Normalmente, o doutor Narciso, o Tião, que é o titular do programa, ele faz a pergunta. Vamos fazer diferente aqui. Vou deixar o senhor, que o 2000 disse que o senhor é o mais experiente, então... Não é experiente nada. Não? É experiente, eu sou até mais velho. Então, não, se Narciso quiser, tenha vontade. Cabe ao senhor, então, eu queria fazer a primeira pergunta, Narciso, permita-me. Eu queria saber dos três, que aí a gente inicia. O que é que tem de abuso de autoridade nessa lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada com vetos, derrubado o veto, não é isso? Pelo presidente da República. O que é que vocês acham, como advogado, o que é que tem que tanto incomodou os juízes, tanto incomodou o Ministério Público e tanto incomodou os agentes policiais? O que é que tem ali de abuso? Porque eu estou aqui com uma relação... Mas alguns advogados também questionam a lei. O advogado? Advogados também questionam a lei. Sim. O que vocês acham? Que abuso tem ali? Primeiro, Osmi, boa noite. Boa noite. Boa noite aqui para o Narciso, para o Muniz, para meus colegas advogados. Não é a primeira vez que eu venho aqui nesse programa, eu me sinto sempre muito feliz quando venho aqui. Obrigado. Entrando no mérito já da lei de abuso de autoridade, quando se faz uma leitura isenta e imparcial dos dispositivos da lei, verifica-se que o Brasil está avançando e muito no combate ao abuso de autoridade por membros de todos os poderes e os servidores civis e militares. Os juízes, promotores e delegados têm dito sempre nas suas entrevistas que essa é uma lei que vai beneficiar criminosos. Isso. E que tende a intimidar essa classe. Mas a lei, primeira coisa que tem que ser dita, a lei se destina a todos os servidores civis e militares, além de todos os membros dos demais poderes. Ou nós vamos nos esquecer dos poderes da CPI que o Poder Legislativo tem, de intimar, de conduzir coercitivamente, às vezes de prender em flagrante. A lei de abuso de autoridades contém uma série de mecanismos destinados a coibir abusos que têm sido praticados de forma reiterada por parte de nossas autoridades. E vou dar um exemplo aqui objetivo do que diz a lei. A partir da promulgação dessa lei, embora ela esteja num período em que nós chamamos de vacatio legis, que é o período que vai entrar a lei, é o período em que a lei precisa ser conhecida por todos os brasileiros, de 120 dias, essa lei, por exemplo, proíbe a exposição midiática daqueles acusados de um delito. Perfeito. Quantos de nós, Osmi, não já vimos pessoas tendo a sua honra absolutamente dilacerada por uma investigação policial e o tempo mostrando depois que essa pessoa era inocente? Muitos deles vítimas de uma acusação obtida através de uma delação premiada. Exatamente. A nova lei vem e diz o seguinte: a autoridade policial, enquanto não formalizada a acusação, não pode expor opinião acerca do sujeito que é investigado. Isso é muito bom. Isso é bom para uma democracia, isso é bom para os direitos fundamentais, isso é excelente para um país que caminha cada dia mais pelo caminho. Vamos abrir um... aqui que ele se referiu, Narciso, diz o seguinte: fotografar ou filmar, permitir que fotografe ou filme, divulgar ou publicar fotografia ou imagem ou filmagem de preso sem o seu consentimento, com o intuito de expor a pessoa a vexame. Correto? Correto, absolutamente correto. Acho que o dispositivo veio num momento extremamente oportuno. Acho que a nova lei de abuso de autoridade, ela vem como um freio aos abusos cometidos com muita frequência. Nós temos a terceira maior população carcerária do país. Nós temos uma justiça criminal seletiva que prende muito e prende mal. E a nova lei de abuso de autoridade tem, entre outras intenções, a de impedir prisões absolutamente ilegais. Doutor, rapidinho, doutor, vamos prestar uma assessoria aqui aos nossos telespectadores. Rapidinho para a gente avançar.
Qual a diferença? Você citou aí a acusação. Qual a diferença da acusação para a denúncia? Nós temos... Não há diferença entre acusação e denúncia. Por exemplo, a denúncia é feita pelo membro do Ministério Público. É o promotor na Justiça Estadual e é o procurador da República ali na Justiça Federal. A investigação é conduzida, na sua grande maioria, pela Polícia Federal, Polícia Civil, né? Tendo também investigação no âmbito do Ministério Público, mas a investigação normalmente é feita pela polícia e a acusação normalmente é feita pelo Ministério Público. Essa é a maneira mais formal. Essa é a regra. Com mais sustentação. Essa é a regra. Porque o inquérito policial ou a investigação preliminar, ela tem como único objetivo dar fundamento para o promotor fazer ou não a denúncia. Entendi. Então veja o que é que diz a lei. Olha, antes de formalizar a acusação, antes daquele promotor lá, que é o titular, por denunciar ou não alguém, se convencer de que há mesmo elementos, o senhor fique... e respeite o direito do acusado. Né? Eu acho muito oportuno essa lei. Doutor Calil, por exemplo, na lei de abuso de autoridade está dito que é proibido dar início a processo sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Isso tem acontecido muito, né? Mas assim, hoje não é muito subjetivo isso? Não. Não necessariamente, Muniz. Veja, absolutamente nada, ao contrário. É objetivo. É objetivo. É objetivo. O advogado lá da defesa, não, isso aí eu não vejo nenhum motivo. Não, o Ministério Público sabe que a pessoa é inocente por uma série de motivos, inclusive pessoais. Pode sim, abre e tem acontecido nesse país. E abrir processo, ele sabendo de antemão, porque tem promotor que tem a grandeza de pedir a absolvição e o arquivamento do inquérito. Sim. Mas tem outros não, que sabe que a pessoa não tem culpa e continua com o processo. Pois não, doutor? Um caso bastante emblemático, talvez seja, no ano de 2017, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina foi acusado levianamente, foi exposto pela televisão, né, como apontado, por exemplo, pelo doutor, foi exposto a sua imagem, uma prisão completamente arbitrária, cometeu suicídio poucos dias depois num shopping center em Florianópolis, tomou uma proporção enorme. Passaram-se já 2 anos, encerrado o inquérito pela Polícia Federal, nenhum elemento probatório foi levado com relação a ele. Veja, claro, a gente não está falando aqui da denúncia por justa causa, mas é dentro deste contexto de iniciar uma investigação contra alguém, expor essa pessoa. A gente, se for olhar um pouco para trás na história ainda recente brasileira, o caso da escola base em São Paulo, que todo mundo se lembra, né? Então nós temos... a empresa... Acabou morrendo. E me parece bastante fazer um paralelo interessante, Muniz. Fazem a crítica de que é um tipo penal aberto, talvez. Veja, o que é justa causa? Isso pode ter uma discussão técnica jurídica? Pode. Mas me faz bastante paralelo com a denunciação caluniosa. Quando alguém que sabe ser inocente, né, você comunica um fato, dá início à persecução criminal, dá início a uma investigação, um processo contra alguém que se sabe inocente. Veja, como que você vai provar que essa pessoa sabia que aquele denunciado era inocente? Isso tem um procedimento de investigação criminal, isso tem um processo criminal, mas isso vai ser apurado, mas essa conduta não deixa de ser criminosa. Né? Da mesma forma, isso me parece um grande avanço, como já falaram os colegas, contra o abuso de autoridade, porque, claro, se houver uma zona cinzenta, de você não sabe se foi por má fé ou não, isso vai ser apurado numa investigação séria, numa investigação transparente, como deve ser feita. Né? Agora, o que não se pode é manter da forma como está, em que as autoridades, não todas, mas muitas delas, têm uma possibilidade de arbítrio muito grande, de usar o aparato estatal contra alguém, sabendo que nada vai acontecer com eles. Deixa eu perguntar aqui para o Júnior. Só, Narciso, antes da sua pergunta, dentro daquilo que ele falou, e a lei, ela vem calhar um momento para dar freios, coibir. Não aquelas autoridades que não praticam o crime, não há problema algum. É bem simples. E até que são julgados pelos seus próprios pares. Para que vem a lei? Sim. É preciso vir um tipo penal, pois a Constituição diz que não há crime sem lei anterior que o define. Exemplo, artigo 218, 260 do Código de Processo Penal. O juiz só pode mandar buscar coercitivamente a testemunha ou o acusado após eles intimados injustificadamente não comparecerem ao ato processual para que forem intimados. Ora, a lei está dizendo, o que acontece?
Porque eu já fui vítima disso. Criou-se no Brasil... Eu já fui vítima. Criou-se no Brasil, a partir de Curitiba, a busca coercitiva, sem prévia intimação da testemunha ou do acusado. E pergunta-se, ele cometeu um crime? Não, porque não tinha lei que o definisse. Então, a lei vem justamente quando houver essa violação de uma norma processual, que é o Código de Processo Penal, a Constituição está dizendo, olha, a partir de agora, a lei está dizendo, se você violar, e aí o artigo 10 da Lei da Autoridade trata isso, mandar decretar a busca coercitiva fora das hipóteses legais, sem prévia intimação, antecipada da testemunha do acusado, nós geramos um problema. Já não é fácil amanhecer com a polícia na sua casa, na sua residência, 5 horas da manhã, 6 da manhã, 5 horas da madrugada. Às vezes você sendo uma testemunha. Uma testemunha. E até mesmo sem nem ter sido intimado. Até mesmo o acusado que tem residência fixa, ocupação lícita no distrito da culpa. Então, o que vige nesse país é o princípio da não culpabilidade. É a presunção de inocência. E ainda que nós estejamos atravessando uma tempestade, em que o Estado policialesco se avizinha, se avança, e que o direito penal do inimigo tem se afugentado, mas não podemos perder de vista as garantias constitucionais. Alguém sai ganhando como Estado policialesco? Nós ainda vivemos sob a égide de uma Constituição que embora combalida, embora tenham tentado reescrevê-la, mas a Constituição ainda é a regra. E ela é bem clara. Então, a lei da abuso de autoridade, em que pese a divergência, não tem nenhum problema. Se você não violar a norma... O senhor defende a lei? Em todos os pontos, sim, é necessário. Todo mundo precisa de freios. Todo mundo precisa de freios. Eu acabei de citar para você mandado coercitivo. Você já parou para imaginar quantos mandados coercitivos existiram na Lava Jato? Em outras operações? Aí não foi garantido ao cidadão, que é um cidadão, o direito de não vou intimar ele para ele se apresentar, para ele prestar esclarecimento antecipadamente. É isso que a lei diz. A própria banalização da prisão preventiva. Está aqui um outro exemplo, o artigo 9, parágrafo 1º. Nós tivemos um caso agora no município do estado do Acre, que o indivíduo passou preso 11 meses porque foi pego com um tablete de maconha. 11 meses preso, enquanto as condições subjetivas, primariedade, bolsa antecedente, ocupação lícita, residência fixa no da culpa, se que isso por si só não indica que o indivíduo tenha direito a disputar liberdade. Mas a quantidade, por si só, nós vamos jogar o indivíduo desse dentro de um sistema prisional em que a prisão preventiva ela tem mitigado, ela tem virado a regra, tem tirado os direitos condicionais, e é nesse sentido. Claro que a lei vem para dar freios, para limitar a pena, que ela veio no momento errado. O problema da lei é o momento errado. Que ela veio o problema do Brasil é que a lei é causuística. Ela só vem após já ter, aquela tempestade. Não, a lei pode ter vindo antes. Tipo a lei da algema? Isso, entendeu? Mas assim mesmo ela é oportuna. Não, ela é oportuna, mas o problema dela é porque é causuística, que parece que é o quê? Que parece que é o revide. Mas aí nós vamos ter um problema. Mas muitos afirmam aí isso. Eu quero só chegar nesse ponto para encerrar minha participação nesse bloco. Quando se fala, que aí é um ponto que a lei vai dar uma interpretação muito longa. E da iniciação penal ou a investigação sem justa causa. Aí tem outro ponto, porque o processo penal ele vige o princípio do livre convencimento do julgador. O julgador vai dizer, mas eu me convenci que naquele momento eu tinha indícios. Então, nós vamos ter um problema em algum Deixa eu fazer aqui uma perguntinha. Pois não. Não, dando um exemplo. Claro. Em 1969, eu já era estudante universitário. Eu não era nem nascido. Você tem... Algum deles aqui não tinha nascido. Eu, por exemplo. Eu também não. Reúne-se o alto comando da Revolução de 64. Presente todos os generais, e os dois únicos civis que participavam daquele encontro era Delfim Neto, que ainda é vivo, e Java Passarinho, para a edição do ato institucional número 5. Quando lido o ato, o então vice-presidente da República, Pedro Aleixo, discorda. Olha aqui, que nobreza, discorda. Mas por que discorda? O ministro da Justiça era o Gama Silva, disse, você não confia no general que na época era o Costa Silva. Arthur da Corte Silva. Você não confia no general? Disse, nele eu confio.
mas não confio no guarda da esquina. Essa expressão guarda da esquina veio desta reunião. Porque o abuso de autoridade é o abuso da autoridade que é cometido pelo guarda de trânsito, pelo policial militar, pelo inspetor de quarteirão. Então, o abuso de autoridade é uma lei que vem tardiamente. Agora, o que me surpreende é juízes e promotores temerem ser acusados de ter abusado da autoridade, quando quem vai acusá-lo e quem vai juiz são seus próprios colegas. Então, o juiz e o promotor que se for contra essa lei que foi aprovada, é porque eles têm a vocação para abusar da autoridade. Muito bem. E é bom que se diga, Muniz, antes da gente, que nós vivemos no Estado Democrático de Direito, que é o Estado das leis e não dos homens. Muito bem. Não dos cargos, não das funções. A lei que deve imperar. Nós vamos fazer o primeiro intervalo? Não, depois eu quero que vocês... Não. Na volta, a gente dá sequência aqui. O debate está começando a esquentar agora. Até já.